mentira tem mais força de permanência. O campo da política é um campo muito delicado, porque é o campo onde eu estou discutindo quem manda, quem tem dinheiro, quem libera o dinheiro. Logo, é um campo onde a verdade falece. As fake news em políticas existem para atacar, destruir reputações. O julgamento da multidão, ele é muito perigoso, muito rápido e muito emocional. Quem entra na política tem que estar disposto a ser submetido a um jogo que normalmente, nas democracias inclusive, é bastante sujo. E mesmo que publicamente meu adversário não venha a público dizer, ele encarrega dezenas de pessoas para que levem essa questão adiante. Há milênios, pensadores se perguntam: o que é verdade? Esta frase foi feita por Pilatos a Jesus e o mestre não respondeu. O que é mentira? Existe de fato verdade? Existe mais de uma verdade? E quando a verdade perde para a mentira? Na história da humanidade, muitos exemplos. As fake news já existiam bem antes da internet. Prazer carnal. França, final do século XVIII. A corte de Luís XVI está acastelada no Palácio de Versalhes. A gaiola dourada separava a monarquia, seus luxos, trajes sofisticados, joias, jogatinas, da miséria dos súditos comuns. O ano de 1789 é de crise, com colheita ruim e um acordo com a Inglaterra. O preço do trigo subiu. Só não tem pão, bem. Se não tem pão, que comam brioches. A frase falsamente atribuída a Maria Antonieta, mulher do rei, estampou panfletos distribuídos por uma França faminta. A imagem de uma rainha mesquinha, soberba, negligente, debochando do povo, se espalhou. Não era verdade, mas a fake news dos brioches lhe custou o pescoço. O campo por excelência das fake news é a política. E de novo, isto não é tão recente. No episódio que leva à Revolução Francesa, ou seja, o desgaste do antigo regime francês, especialmente no governo do rei Luís XVI e da sua esposa Maria Antonieta, o controle da opinião pública de Paris com panfletos, charges, caricaturas muito agressivas era fundamental. Atribui-se a Antonieta uma frase que ela jamais disse. Durante a grande fome que antecede a Revolução, durante aquele inverno rigoroso e que o acordo comercial com a Inglaterra tinha piorado, a nossa rainha foi informada de que não havia pão disponível para o povo. E ela teria dito: por que não comem brioche? Essa frase demonstraria ignorância total, demonstraria total insensibilidade e um desconhecimento absoluto. Antonieta nunca disse essa frase, Antonieta nunca afirmou isso. Os registros mostram Antonieta como uma mãe muito zelosa, muito sensibilizada com a situação francesa, alguém que, tendo recebido uma oferta de uma joia extraordinária, diz que a França precisava mais de navios, alguém que fazia seus filhos serem criados junto a pessoas simples, para que eles não crescessem naquele ambiente isolado da corte. A Antonieta real não é tão alienada, não é tão insensível, não é esse modelo de uma aristocrata totalmente alheia ao mundo. É claro, como ela vai dizer no tribunal, eu pedia 100 mil francos e me davam 200 mil. Era difícil saber que estávamos em uma crise. Sim, Antonieta viveu um ambiente privilegiado, mas as fake news pegam em Antonieta um símbolo de tudo que os franceses comuns estavam odiando naquele momento. Excesso de impostos, vida luxuosa da corte, a dedicação real que a rainha tinha à sua imagem, ao nomear um ministro de moda, ao mandar pintar muitos retratos dela e espalhar por vários lugares, ao se fazer retratar várias vezes pela sua pintora preferida, Madame Bijou-Lebrun. Mas tudo isso
é porque Antonieta, antes de ir a julgamento durante a Revolução, antes de ser executada no dia 16 de outubro de 1793, tal como tinha acontecido com seu marido em janeiro daquele mesmo ano, ela já estava condenada, porque as fake news já tinham percorrido que ela era lésbica, que ela tinha seduzido o filho, que ela tinha dito sobre os brioches, que ela tinha caso com um sueco famoso pela beleza, que ela gastava horrores enquanto a França passava fome. Quase tudo isso era calúnia, quase tudo isso era detração, quase tudo isso era falso. Mas Antonieta já estava condenada quando foi a julgamento. E Maria Antonieta, que foi biografada por tanta gente como Stefan Zweig, foi biografada por tantas pessoas importantes como um modelo de fake news, porque ela tinha o que nós chamamos em francês de physique de rôle, ela tinha o tipo físico, ela tinha o jeito perfeito para enquadrar na pessoa alienada. Só que esse tipo de fake news acabou custando a vida de Antonieta e parte do desgaste da monarquia francesa, que levaria à Revolução de 1789 e mais a execução do rei e da rainha em 1793. Tudo isso é para mostrar que o campo da política é um campo muito delicado, porque é o campo onde eu estou discutindo quem manda, quem tem dinheiro, quem libera o dinheiro, logo é um campo onde a verdade falece. A gente diz há bastante tempo que em caso de guerra, a primeira vítima é a verdade, porque qualquer pessoa defende a verdade do seu lado, mas em caso da política, a verdade já nasce morta, porque só existe o debate, o enfrentamento na política, nas coisas mais simples, nas mais delicadas, nas mais amplas. A política é um campo muito complexo para a questão do que é verdadeiro, do que corresponde aos dados, do que corresponde ao que as pessoas de fato viveram. As fotos podem ser manipuladas, as frases podem ser falsamente atribuídas, vídeos hoje podem ser construídos colocando uma mensagem diferente na boca da pessoa e, tal como Antonieta, muitas vezes as decisões e a fama da pessoa antecede ao próprio julgamento, seja ele o julgamento da lei, seja o julgamento da opinião pública. Isso é muito complicado em política. Antonieta apenas foi um caso de uma austríaca que foi ridicularizada, foi atacada desde que chegou. Ao invés de dizer que era l'Autriche, a austríaca, se disse que ela era autrichienne, era a cadela da Áustria, a cadela austríaca. A todo instante, Antonieta foi alvo disso que cavou sua própria sepultura. Antonieta foi sempre vítima dessa questão. E, por fim, no túmulo em que repousam seus prováveis restos na abadia de Saint-Denis, perto de Paris, está a estátua dela junto ao marido Luís XVI. Antonieta, que foi famosa por ter pouco busto, por ter um seio pequeno, no túmulo tem um seio bem desenvolvido. Talvez beneficamente, ao último Photoshop, as últimas fake news que ela sofreu, fazem talvez dela uma pessoa mais atrativa, com um corpo mais desejável para o padrão da época. A todo instante, seja em imagens positivas e negativas, em versões, as fake news em políticas existem para atacar, destruir reputações, acabar com projetos de poder e impedir que alguém exerça o poder ou que alguém tenha de fato prestígio. Este é o mundo que acompanha a política desde o início, em Roma, na França do século XVIII ou hoje, e este é o mundo que nós temos que ter um cuidado muito específico ao debater fatos políticos para não entrar em pré-julgamentos, preconceitos, falsidades, em suma, fake news. Muito cuidado no campo da política. Os blogs atuais têm uma vitalidade de produção quase diária, os blogs atuais são renovados quase que diariamente, enquanto que um verso satírico ou simplesmente uma caricatura eram mais fixos. Então, como sempre, as comparações elas têm alguns problemas, mas existe uma questão em comum. Quem domina a fama, quem domina a reputação, quem pode atacar, quem pode defender, e assim por diante. Existe uma guerra de versões, essa guerra é diária, essa guerra em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, ela é diária. As pessoas lutam diariamente pela versão
acabada de todas as coisas. Quem fez uma coisa certa, quem fez uma coisa errada, a quem atribuir uma obra e assim por diante. Agora, as charges políticas, apesar de serem um saudável instrumento de desconstrução do poder, as charges políticas, apesar de serem parte da nossa liberdade de expressão, elas também são instrumentalizadas hoje por artistas autônomos a serviço de gente que escreve para atacar uma determinada pessoa. Deixam de ser apenas charges como crítica justa ao poder e passam a ser também uma espécie de caricatura a serviço de um outro interesse. Isso não é um problema. O humor é sempre uma arte política e até é bom que o humor seja uma arte política ou que a política seja alvo do humor. Mas nós temos que lembrar que nem a caricatura, que deve ser defendida na liberdade de expressão, nem a caricatura é inocente, nem a caricatura é destituída de uma intencionalidade por trás dela e nenhum blog é neutro. A reputação, que era uma deusa, a fama, a reputação, como a riqueza eram deusas, ela é fundamental porque ela permite você constituir um imaginário. Getúlio é o pai dos pobres, Perón foi o pai dos pobres, fulano é gente como a gente, cicrano é um homem metido, insensível, etc. Ao construir uma reputação, quase que de forma caricata, associar uma imagem a você que você não consiga se desgrudar, ela é algo que pode construir ou destruir um projeto. Se você for pai dos pobres, não importa o que você faça, você sempre será o pai dos pobres. Se você for o amigo dos brasileiros, se você for o inimigo dos brasileiros, se você for arrogante, inteligente, burro, você constrói primeiro uma série de adjetivos e esses adjetivos servem para caracterizar em um mundo que lê muito pouco, em um mundo que funciona por slogans, em um mundo que pensa por poucos toques. Este mundo precisa de distintivos quase que standards, quase canônicos para caracterizar A ou B. Se você construir essa fama de ser afinado, desafinado, rico ou pobre, genial ou não, seus seguidores, de forma muito acrítica, vão incorporar isso para sempre. Então, a reputação é fundamental e por isso que hoje ela é alvo de tanto debate na internet. O julgamento das massas, o julgamento da multidão, ele é muito perigoso, muito rápido e muito emocional. As massas funcionam quase que por um choque elétrico a partir de uma notícia falsa ou verdadeira. E quando eu digo massas, não pessoas com pouca, média ou alta instrução, mas qualquer grande grupo organizado tende a funcionar emocionalmente. Ou qualquer grande grupo reunido tem um reforço enorme do seu poder e uma diluição da sua responsabilidade, que é o que causa tanto problema com torcidas organizadas, que é o que causa tanto problema com pessoas que se sentem fortalecidos por uma instituição ou por uma grande quantidade de pessoas. Esses casos são tradicionais. Em 1506, um pequeno incidente em uma igreja em Lisboa, em que um cristão novo disse que era um reflexo na igreja, enquanto que alguém dizia que era um milagre, causou um dos maiores massacres urbanos de judeus em toda a história. Um grande pogrom, um grande massacre a partir de Lisboa em quase todas as grandes cidades de Portugal. Isso acontece quando um boato, a população atacou em 1789, no verão de 89, um lugar chamado Invalides, em Paris, em busca de armas e munição, não encontraram tantas quanto gostariam, foram correndo até a Bastilha, isso acabou dando origem a um ataque à Bastilha a partir de uma série de boatos, ou boatos de que o ministro Necker ia ser demitido e assim por diante. A massa funciona passionalmente, ela funciona a partir de um exercício um pouco emotivo e ninguém sabe controlar. Alguém grita e começa um avanço em que todos estão juntos, mas ninguém tem muita clareza dessas partes. Isso acontece também com todos os grandes agrupamentos públicos na história. É muito difícil imaginar, a nossa lei pressupõe que existe calúnia, injúria,
difamação, pressupõe ações específicas e penas específicas para cada um desses casos. Mas uma vez lançada aquela pluma na torre, aquele travesseiro de penas, muito difícil recolher tudo de novo, né? As reputações, de fato, às vezes ficam manchadas para sempre, mesmo que você obrigue o detrator a ir a tribunal e dizer que ele mentiu. A mentira tem mais força de permanência, a mancha existe há bastante tempo. Os espanhóis antigamente diziam que o ataque a alguém é como barro jogado na roupa e que você deve esperar secar para retirar, porque se você tentar retirar quando está molhado, você vai espalhar muito mais. Mas isso era uma época pré-internet, né? Na verdade, a reputação hoje é uma luta. A reputação não é um dado, é uma luta e uma construção. Então, as pessoas que vivem da reputação são obrigadas a ter também o seu exército em defesa da reputação. E se há um escritório no ataque a alguém, tem que haver um escritório na defesa de alguém. Mas, infelizmente, esse é um dado contemporâneo muito difícil. Aquela imagem que ataca alguém, falsa ou verdadeira, vai ficar ali, no ar, para sempre. Nunca mais vai ser apagada, que dá origem a um debate sobre esse direito ao esquecimento, o direito a apagar tudo que tem sobre você na internet, que é um debate complexo que continua até hoje. É uma tradição você mudar a frase de alguém, é a tradição pegar, por exemplo, o brigadeiro Eduardo Gomes e dizer que ele disse que não queria o voto de marmiteiros, que não queria o voto dos pobres. É comum as cartas falsas de Arthur Bernardes. O assassinato de reputações é um dado tradicional. E isto sempre foi assim. Há calúnias contra candidatos a vereador em Pompeia, antes de Pompeia ser sepultada pelo vulcão no ano de 79. Nas paredes de Pompeia tem calúnias sobre a vida sexual de vereadores. Ou seja, isso é muito antigo. Quem entra na política tem que estar disposto a ser submetido a um jogo que normalmente, nas democracias inclusive, é bastante sujo, é bastante sem regras, e mesmo que publicamente meu adversário não venha a público dizer, ele encarrega dezenas de pessoas para que levem essa questão adiante. Caluniar e caluniar alguma coisa sempre fica. Essa é uma norma que está contida em vários livros, inclusive nos conselhos das memórias políticas do cardeal Mazarino, está contida em quase todo o grande manual de política realista. Ataque, calunie, fale mal, crie falsas notícias, espalhe calúnias contra as pessoas e no rescaldo de tudo isso você talvez tenha um projeto vitorioso contra aquela pessoa. Infelizmente, esse é um dado da política que as redes sociais, que a sociedade de massa apenas piorou.